Dom Pedro I, ou Pedro I do Brasil, foi o primeiro imperador do Brasil, que governou durante o período de 1822 e 1831. Foi ele quem declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 e outorgou a primeira Constituição em 1824. Pedro I nasceu em Querluz, Portugal, dia 12 de outubro de 1798. Era filho de Dom João VI de Portugal e da infanta Carlota Joaquina da Espanha. O nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança de Bourbon. Permaneceu em Portugal durante sua infância, no Palácio de Queluz. Ali teve uma boa educação, com aulas de artes, letras e línguas. Em 1808, quando tinha apenas 9 anos de idade, ele e sua família mudaram-se para o Brasil e passaram a viver na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A família real deixou o país por conta das invasões napoleônicas francesas que ocorreram a partir de 1807. Em 1817, Dom Pedro I casou-se com Maria Leopoldina, arquiduquesa da Áustria, filha do imperador da Áustria. Com ela teve 6 filhos. Em 1820, seu pai volta para Portugal por causa da Revolução Liberal do Porto. Enquanto isso, Pedro permanece no Brasil como príncipe regente, nomeado em 22 de abril de 1821. A coroa portuguesa enviou uma mensagem para que Dom Pedro I retornasse a Portugal e ainda menciona a intenção de o Brasil voltar a ser colônia. Por se recusar a voltar para a metrópole, Portugal, no dia 9 de janeiro de 1822, ele declara: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico." Esse momento ficou conhecido na história do Brasil como o Dia do Fico. Esse fator deixou a corte portuguesa muito incomodada, a qual enviou uma carta de retaliação e, ao mesmo tempo, suspendeu os pagamentos de seus rendimentos. Por conseguinte, ele foi o responsável pela independência política do Brasil, que ocorreu em 7 de setembro de 1822. Participou da Confederação do Equador e da Guerra da Cisplatina. O primeiro reinado teve início com a independência do Brasil. O governo de Dom Pedro foi centralizador e autoritário. O Brasil passava por diversas dificuldades e, portanto, o descontentamento da população aumentava cada vez mais. Em 1826, ficou viúvo da primeira esposa e, em 1829, casou-se novamente com Amélia, uma duquesa alemã, e com ela teve uma filha, Maria Amélia. Teve um relacionamento extraconjugal com Domitila de Castro e com ela teve 5 filhos, sendo que 3 deles morreram prematuramente. E ele faleceu na sua cidade natal no dia 24 de setembro de 1834, vítima de tuberculose. Bom, a abdicação de Dom Pedro I. Quando seu pai faleceu, em 1826, Dom Pedro I foi nomeado monarca de Portugal, mas abdicou da coroa e no seu lugar ficou sua filha mais velha, Maria da Glória, que seria a rainha Dona Maria II, que tinha apenas 7 anos de idade. No entanto, Miguel, o irmão mais velho de Dom Pedro I, reivindicou o trono de sua sobrinha. Com diversos problemas para resolver na colônia e na metrópole, Dom Pedro I abdicou do trono de imperador do Brasil em 7 de abril de 1831. Em seu lugar permaneceu seu filho mais novo, Pedro de Alcântara, que subiria ao trono como Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Após deixar o cargo de imperador do Brasil, ele retorna a Portugal com o título de Duque de Bragança. Seu objetivo era auxiliar sua filha com a tomada do trono. O trono, que fora usurpado de seu irmão, Dom Miguel, gerou uma guerra civil no país.
Essa guerra durou mais de 2 anos e apresentou uma luta entre defensores do liberalismo e do outro lado os que defendiam o absolutismo. Pouco depois, Dom Pedro contraiu tuberculose, doença fatal na época, e por conta disso morreu no palácio de Queluz com apenas 36 anos.